Você está se mudando para a Alemanha após a reabertura das fronteiras? Ou então está planejando uma mudança no médio prazo? Se a resposta é sim, esse vídeo de hoje é para você. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre algumas coisas importantes que você deve saber antes de se mudar para a Alemanha, que certamente vão ser muito úteis para você, principalmente no período de transição. Meu nome é Aline, esse é o canal Alemanha Express e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Uma das primeiras coisas que é bom que você saiba é que as tomadas aqui são diferentes das do Brasil. Ou seja, você não vai conseguir encaixar seus aparelhos nos plugs aqui na Alemanha. Então, a não ser que você esteja disposto a comprar adaptadores para usar seus eletrodomésticos brasileiros aqui, é melhor deixar tudo para trás mesmo e comprar novos aparelhos aqui na Alemanha. E além disso, a voltagem utilizada é 220 volts. No Brasil, na maioria dos lugares, é 110, né? Então, na minha opinião, não vale a pena trazer nada disso para cá. Primeiro porque você tem limite de bagagem e essas coisas normalmente ocupam espaço e não são tão leves assim. E segundo porque o preço aqui é normalmente mais barato do que no Brasil, tá? 2. Funcionamento do comércio aos domingos. Se você já nos acompanha há algum tempo, provavelmente já ouviu a gente falar aqui sobre isso, né? Que na Alemanha o comércio fecha aos domingos, com exceção de restaurantes, lugares de cultura e lazer, como museus e teatros, mas tirando isso, fica tudo fechado, sendo que você só vai encontrar, por exemplo, farmácias e supermercados abertos ou nas estações de trem ou nos aeroportos. 3. Cultura do dinheiro. Tenha sempre dinheiro em espécie na sua carteira, porque aqui, diferente do Brasil, nem sempre é possível pagar coisas de forma eletrônica, com cartão ou através de aplicativos. A maioria dos quiosques, lojas pequenas, só aceitam pagamentos em cash. E além disso, muitos lugares que aceitam cartão também só aceitam cartão de débito. Então, mesmo que você tenha um cartão de crédito internacional, não vai conseguir pagar com ele. É claro que você sempre tem a opção de fazer saques em máquinas, né, 24 horas, mas são cobradas tarifas por esse serviço e não é uma taxa muito barata. Então, é sempre melhor andar com dinheiro. 4. Dirigir na Alemanha é uma coisa que às vezes não é tão simples como a gente imagina, antes de entender como isso funciona aqui. Bom, a primeira coisa é que se você já tem habilitação no Brasil, a sua carteira de motorista aqui só é válida por 6 meses. Depois disso, você tem que tirar sua carteira alemã, que é válida em todos os países da União Europeia. Bom, é claro que um carro te dá mais liberdade e autonomia, sem dúvida, mas você pode viver na Alemanha sem carro tranquilamente. Muita gente aqui não tem carro. Aqui o sistema de transporte público como um todo é muito bom. Você tem opções de modais diferentes, desde ônibus, metrôs e trens, até barcas, né, nas cidades que são margeadas por rios. O transporte público normalmente cobre toda a malha urbana, então você tem facilidade de fazer conexões entre um modal e outro, utilizando o mesmo ticket. E eles são bem seguros, muito limpos na maioria das vezes. E outro ponto a favor do transporte público é que sempre é menos estressante, porque aqui também tem trânsito, especialmente nas cidades maiores. Tem motoristas que são mal-humorados e estacionar nem sempre é uma tarefa fácil.
Que mais? Além disso, a gasolina aqui não é barata. E nos postos você que faz o abastecimento, né? No esquema de self-service. E depois paga nas lojas de conveniência dos postos. Outra coisa é que tem algumas regras diferentes, principalmente relacionadas a ciclistas e pedestres, que têm a preferência, principalmente nas conversões. Bebidas. Bom, aqui, como no Brasil, também é permitido beber em público. A diferença é que os preços das bebidas, principalmente da cerveja, são bem mais baratos. Então, cuidado para não exagerar. E aqui também, se você beber, não pode dirigir. 6. Restaurantes. Na Alemanha, você pode normalmente entrar em restaurantes, escolher a sua mesa, se sentar sem que algum funcionário te direcione para algum lugar. A não ser, claro, em restaurantes mais sofisticados, onde é preciso normalmente fazer reserva. Em quase 100% dos casos, você não vai ter gelo na sua bebida, a menos que você peça, e mesmo assim eles vão trazer 2 ou 3 pedrinhas, tá? Nada além disso. Se você pedir água, eles entendem que você quer água com gás. Então, se você quiser água natural, você tem que dizer para o garçom que você quer água sem gás. E quando você pedir a conta, se você for pagar com cartão, você tem que falar com o garçom para ele trazer a máquina, porque normalmente ele espera que você vá pagar em dinheiro. A gorjeta aqui também é de 10% do total da conta, mas não vem incluído na nota. Então, se por exemplo a sua conta deu 90 euros, você fala para o garçom se você quer pagar 9 ou arredondar para 10 euros para ele te dar o troco correto, já incluindo o que você vai pagar de gorjeta, ou para colocar o valor certo na maquininha de cartão. 7. Serviço ao consumidor. Bom, para ser bem sincera, eu não acho serviços em geral aqui lá essas coisas não. Normalmente é ok, mas nada demais. E eu aprendi que isso não é porque eu sou estrangeira ou falo alemão com sotaque, nada disso. É assim do mesmo jeito com os próprios alemães. Assim, eles fazem o básico, nada além do esperado, sabe? E é claro que existem exceções. Há pessoas super gentis que querem te atender da melhor forma possível, mas isso não é o comportamento padrão. 8. Aqui você paga para fazer xixi. Isso é uma coisa que os turistas sempre reclamam, porque praticamente todos os banheiros públicos são pagos, inclusive os que ficam dentro dos shoppings. Em restaurante não, tá, gente? Mas nas estações de trem, nas lojas de conveniência, em lojas de departamentos grandes, enfim, na maioria você tem que pagar para utilizar. Mas eu particularmente não reclamo disso não, eu acho inclusive bom, porque os banheiros estão sempre limpos, então eu acho que é super justo. 9. Regras alemãs. Os alemães adoram regras e eles costumam seguir essas regras à risca, como por exemplo, parar antes das faixas de pedestres. Outra coisa que eles fazem, nas escadas rolantes, sempre ficam do lado direito e deixam o lado esquerdo livre para quem tiver com pressa e quiser subir mais rápido. Outra coisa, nunca ande ou fique parado nas ciclovias, porque elas são exclusivas para as bicicletas e se você não respeitar, certamente vai ouvir um sino ou até um grito. Filmes. Filmes na TV e inclusive no cinema não são legendados, são dublados em alemão. Os alemães consomem muitos filmes internacionais, principalmente os americanos de Hollywood, mas eles definitivamente não são fãs de legenda, eles são fãs de dublagem. Tem sim alguns cinemas específicos que exibem filmes em inglês sem legendas, mas são poucos, não é comum.
11. Small talks. Os alemães não costumam falar com quem eles não conhecem, então não espere que você vá conversar com pessoas estranhas, por exemplo, em uma loja. A fama deles é de pessoas rudes e frias. À primeira vista, eles podem até ser considerados antipáticos, principalmente quando comparados com os brasileiros, mas não é nada pessoal, tá, gente? É apenas uma diferença cultural mesmo. Agora, se por acaso você precisar de uma informação ou tiver uma dúvida, você pode perguntar que eles vão te responder. Eles são quase sempre muito solícitos para ajudar. 12. Falar inglês. A maioria dos alemães fala pelo menos um pouco de inglês, ainda que com algum sotaque, com alguns erros, principalmente a geração abaixo de 40 anos. Então, mesmo quando eles dizem que não falam, eles costumam falar sim. Então, se você está chegando na Alemanha e ainda não fala alemão, eles ainda assim podem te ajudar muitas vezes, te dando alguma informação que você precise em inglês. Acontece em alguns casos também de você perguntar em alemão e eles te responderem em inglês, porque eles percebem que você não é fluente no alemão e fazem isso com a intenção de facilitar a comunicação. Então, se isso acontecer com você, não precisa ficar ofendido, porque nesse caso a intenção deles é boa. Eles acham que estão ajudando falando em inglês com você. Agora, se você quiser treinar o alemão, aí é só você explicar e dizer que prefere falar em alemão, que eles vão te atender, certamente. Bom, eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram. E se você quiser saber mais informações sobre o mercado de trabalho aqui na Alemanha, acesse o nosso site, que eu estou deixando aqui na tela, e baixe gratuitamente o nosso paperback, que lá tem muita coisa útil, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo e até o próximo vídeo.